Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, a liturgia da palavra nos define se guardarmos em nosso coração a palavra graça. Nós somos definidos, conduzidos, direcionados pela graça de Deus. Assim como escutamos nesta primeira leitura, que diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens, todas as mulheres, para cada um de nós. O Filho de Deus se manifestou para que tivéssemos vida. O Filho de Deus se manifestou para que vivêssemos na graça, para que nos coloquemos inteiramente na presença dEle. E isso nós vamos aprendendo a cada dia. Agora é um aprendizado. Daqui a pouco, quando terminar a missa, continua este aprendizado de, na vida, acolher a graça de Deus, viver na graça de Deus e ter a consciência que é por esta mesma graça que nós somos salvos. Graça que, se nós mudarmos de nome, nós podemos colocar o nome de uma pessoa, Jesus Cristo. Quem vive em Jesus Cristo vive na graça. Quem imita Jesus Cristo vive na graça. Quem copia as virtudes de Jesus vive na graça. Quem erra, mas se levanta para fazer novamente a vontade de Deus, vive na graça. E é assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos dar passos. É assim que nós queremos iniciar a escuta da palavra de Deus nesta homilia, nesta noite, com aquela certeza que ouvimos do salmista agora há pouco. A salvação de quem é justo vem de Deus. Mas quem é justo? Quem pode se autoafirmar justo, se não pela graça de Deus que eu falei há pouco? Porque a salvação vem de Deus. Então, até para que eu seja justo, até a chamada justiça em minha vida, que eu posso dar passos ou não, ela é graça, ela é concedida por Deus. É Deus quem te faz justo. O justo é aquele que faz a vontade de Deus. O justo é aquele que escuta a voz de Deus e a coloca em prática. O justo é aquele que procura mudar de vida. Tomou consciência de que se afastou da graça, de que se afastou de Jesus Cristo, de que se desviou das virtudes e caiu nos vícios e volta para a graça, volta a viver na justiça. Justiça que vem diretamente de Deus. Novamente, para falarmos de justiça, compreendemos que até para isso, até para se chamar justo, você precisa de Deus. Todos esses méritos que nós podemos ter daquilo que fazemos vêm da graça de Deus. Vamos repetir juntos? A salvação de quem é justo vem de Deus. Vocês estão meio desentrosados. Eu falo, vocês repetem. A salvação de quem é justo vem de Deus. Agora ficou bonito, ficou mais afinadinho, gostei. Assim que é bom. E no Evangelho, nós vimos este texto que fala, este servo, que é a melhor palavra que nós podemos utilizar para falar deste servo, é a palavra escravo. Ele tem consciência
de que o que faz, qualquer serviço que presta à comunidade, seja quem for, é o que ele devia fazer. Ele não está fazendo nada de extraordinário prestando tal serviço. Assim como é natural que a mulher, quando tenha filho, ela exerça a maternidade, o pai a paternidade, também assim deveria ser natural no nosso relacionamento com Deus. A certeza de que estamos fazendo mais do que nossa parte. Eu sou criatura, você é criatura. Então, o que tem de extraordinário em se colocar na presença de Deus? O que tem de extraordinário em escolher Deus? Você se acha extraordinário por estar nessa capela? Você se acha extraordinário porque está acompanhando a Canção Nova, está acompanhando uma Santa Missa agora? Não, você não é extraordinário. Extraordinária é a graça de Deus que nos move. Extraordinária é a graça de Deus que nos direciona, aquela graça que eu falei agora há pouco, no início. Assim disse: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Vamos repetir? Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Fizemos o que devíamos fazer. Pertencemos a Deus, por isso fazemos o que precisa ser feito. O nome disso que está aqui neste evangelho, o nome dessa realidade é humildade. Quem faz o que precisa ser feito é humilde. Daí eu pergunto, na participação dessa Santa Missa, ou quando você reza, o que você faz de extraordinário ao rezar? O que você faz de extraordinário ao pegar a Bíblia, a palavra de Deus escrita, e ler? Fazer a Léxio Divina, ali a leitura orante da palavra. O que você faz de extraordinário quando você pega a liturgia diária, acessa talvez o site ou o aplicativo da Canção Nova e você lê ali os textos da Santa Missa do dia? O que você faz de extraordinário quando à noite você faz o seu exame de consciência diante de Deus? O que você faz de extraordinário? Nada. Nada você faz de extraordinário. Você está fazendo simplesmente aquilo que você deveria fazer. Extraordinária é a ação de Deus em você quando você reza. Então você cumpre uma tarefa natural, assim como a mãe exerce naturalmente a maternidade, o pai exerce naturalmente a paternidade. Você se esforça e se coloca na presença de Deus. Mas extraordinário não é você que foi. Extraordinária é a graça que vai agir em você. Extraordinário é o Deus que te acolhe. Extraordinário é o Deus que dá vida à sua vida. Extraordinário é o Deus que te ajuda a superar as dificuldades, problemas de saúde, doenças. Extraordinário é este Deus que você busca. Extraordinário é este Deus que você procura. Nós dependemos da graça de Deus. Você não controla a ação de Deus sobre sua vida. Você não controla a graça de Deus sobre a sua vida. Então não é você quem diz a Deus o que Ele tem que fazer. Não é você quem diz a Deus assim, olha, me dê isso. Pronto. Eu vou fazer isso, me dá isso. Você não controla Deus. Você se coloca na presença de Deus em oração. Você derrama o seu coração diante de Deus e diz que você é pertença dele. Você pertence a Deus. Essa é a realidade dessa palavra que ouvimos no Evangelho. Então eu disse que uma palavra define essa homilia, a palavra graça. Aqui nós vemos que esses servos inúteis pode ser traduzido por escravos. Então, o escravo ele tem consciência de que ele não se pertence. Vamos recordar da palavra que Nossa Senhora disse, que Maria disse de si mesma ao anjo, quando ele apareceu para ela, no episódio, no evento da Anunciação. Ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. O que ela estava querendo dizer com isso? Eis aqui a escrava do Senhor.
ela estava querendo dizer, e diz, e nos ensina também, ao dizermos isso, que somos servos inúteis, escravos do Senhor, que nós pertencemos a Ele. Nós somos pertença de Deus. Nós só nos pertencemos de verdade, só passamos a nos conhecer de verdade quando aprendemos a nos colocar dessa maneira em oração. Em todas as situações. Seja, como eu coloquei o exemplo da palavra, seja se você sai caminhando pela cidade, fazendo uma caminhada, ou por aqui pela chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, rezando o terço, tomando a consciência de que você é pertença de Deus. Só assim você vai se possuir de verdade e se conhecer de verdade. Só assim. Na plena certeza de que você pertence a Deus. É isso que significa dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui o escravo do Senhor. Lá na carta de São Paulo aos Filipenses, também diz, no capítulo 2, versículos 6 e 7, Filho do homem não se apegou à glória, mas ele se fez escravo também. Ao se fazer escravo, ele se fez pertença inteira de Deus. Eu pertenço a Deus. Você pertence a Deus. E talvez você esteja pensando, mas como assim? Eu não sou digno de pertencer inteiramente a Deus, porque eu carrego em minha vida ainda pesos. Eu carrego em minha vida pecados que me afastam da graça, aquela graça que o padre falou no início. Como? Que passo você pode dar para ser inteiramente pertença de Deus? O que você precisa fazer para superar isso? O que você precisa fazer para acolher de verdade a graça de Deus em sua vida? O que você pode fazer para, como Maria, como Nossa Senhora, poder dizer: eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui o servo, eis aqui o escravo do Senhor, que não me pertenço, pertenço a Deus inteiramente. O que eu posso fazer para viver essa realidade em minha vida? Ou talvez você não esteja acolhendo essa palavra para você. Talvez você escute essa palavra e você recorde outras pessoas aí na sua casa. Mas essa palavra é para nós. Deus quis que você escutasse essa palavra. Então, a transformação acontece em você. Você precisa ser pertença inteira de Deus. Você precisa dizer: eis aqui o escravo, eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui quem é pertença inteira de Deus. Eu pertenço a Deus e mais ninguém. Nós podemos aprender como ser assim, escutando essas direções que São Paulo deu a São Tito. Primeiro, na dependência da graça de Deus, dependendo em tudo, até nas minhas escolhas, nas menores escolhas de minha vida, me colocar na presença de Deus, acolher dele. Interessante que na primeira leitura, ele, ao falar para anciãos, ele disse que esses precisam ser a referência. Jovens precisam ser referências. As mulheres precisam ser referência. Referência de virtude, referência de vida. Vamos ver quais são as palavras que encontramos nessa primeira leitura. E é o que nós podemos fazer para nos entregarmos verdadeiramente a Deus. A graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio. Então, nos convida a abandonar. Está vendo? Você achava que não era digno porque você não abandonou ainda, mas nos convida a abandonar ainda. Então, você pode ainda dar espaço para abandonar e viver na graça de Deus. Escolher Deus. Essa palavra não é para outro, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós, essa palavra é para mim. E se o Senhor nos lança essa palavra é porque é possível. É porque Ele espera isso de nós. Ele espera que nos tornemos justos nele, pelos méritos dele, pelos méritos de Jesus, pelos méritos da cruz. A cruz que nos salva, a cruz que nos redime, a cruz que nos resgata,
a cruz que nos cura, a cruz que nos purifica da impiedade, nos purifica das paixões deste mundo, nos ajuda a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, mas, sobretudo, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou para nos resgatar, que se entregou para nos salvar. Eu te convido a dar sua resposta a Deus, você aqui na capela, você que nos acompanha em casa, com a ajuda deste ministério que nos acompanha nesta Eucaristia, nesta Santa Missa. Peçamos e permitamos que o nosso coração se abra para que a realidade da palavra de Deus molde-nos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não podemos viver diferentes disso. Não podemos moldar um Deus à nossa imagem e semelhança que faça o que nós queremos apenas. Um Deus que eu domino, mas na verdade, eis aqui o servo do Senhor. Eu me coloco como pertença inteira e acolho aquilo que o Senhor tem para mim. E acolho a sua vontade, Senhor, para a minha vida. Acolho, Senhor, a sua vontade para a minha vocação. Por isso me coloco inteiramente em Ti, na sua presença, e peço que a sua graça alcance com esta Santa Missa todas aquelas pessoas que se sentem impulsionadas ao ver um padre celebrando, aqueles jovens que sentem que são chamados a essa realidade, pessoas que se sentem chamadas a viver em comunidade, a entrar em alguma congregação religiosa. Então, Senhor, pelo poder da Tua palavra, do Teu Espírito que nos move, do qual somos pertença, eu peço que o Senhor os alcance. O Senhor tem o controle de tudo. Eu não tenho o controle de nada. Nós não temos o controle sobre nossa vida. E qualquer forma de entrega, de pertença, de certeza de que somos de Deus é pela graça. É por causa da graça. É por causa da graça que nos transforma. Essa graça, Senhor, eu peço que invada os lares, invada as casas das pessoas, invada todos os ambientes em que esse áudio chega, a imagem da TV. Invada, Senhor, com a força da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e faz com que os Teus filhos tenham uma experiência pessoal de encontro contigo. Eu encontrei, fui encontrado por Jesus, fui encontrado pela graça, fui encontrado pelo amor, fui encontrado pela presença que me resgata, fui encontrado pela presença que me salva, fui encontrado por aquele do qual eu sou pertença. E toda a minha vida, Senhor, é uma total e deve ser uma total entrega a Ti. Como alguém que recebeu muito, recebeu vida, que tem como objetivo e finalidade a vida eterna e que quer viver assim. Quer viver se levantando, se for necessário. Quer viver em pé para um dia ser levantado para sempre, para o céu, para a graça de Deus. Mas enquanto isso, precisamos dar nossos passos aqui. Passos de aproximação. Aproximação que vivem aqueles que procuram constantemente a Eucaristia, que procuram constantemente participar da Santa Missa. Pessoas que procuram grupos de orações. Pessoas que participam de grupos de terço dos homens, mulheres. Temos até mães que criam um grupo de mães que oram pelos filhos. Também alcance essas mães. Mais do que alcançar as mães, alcance, Senhor, os filhos que são regados com as lágrimas das mães que amam, que vivem a maternidade. Faz o que deveria ser feito.
como que escutamos este evangelho. Somos servos inúteis, fazemos o que devíamos fazer. Ao rezar, nós estamos fazendo aquilo que devíamos fazer. Ao nos colocarmos aqui, na tua presença, estamos fazendo aquilo que devíamos fazer. Não somos extraordinários, mas acolhemos essa extraordinária graça que nos transforma, essa extraordinária graça que nos move. Recebemos, Senhor, do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Minha pequena alma, é que eu ame e me apequenei, e minha pobreza, o que agrada a Deus, e minha pequena alma, é que eu ame e me apequenes, e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esperamos em Ti, Senhor, e com o nosso coração aberto, desejosos da Sua presença, nos colocamos inteiramente em Ti. Procuramos inteiramente a Sua presença. Queremos, Senhor, o extraordinário da Sua graça. Provém de vós, que não provém do que eu faço. O que eu faço é uma tarefa simples, mas que às vezes parece difícil. A minha tarefa é me colocar aqui, Senhor. A minha tarefa é soltar a minha voz na Sua presença. A minha tarefa é me prostrar, Senhor. É dizer o quanto eu amo a Sua presença. E assim, com o coração aberto, com a certeza da simplicidade que me alcança, mas que é uma simplicidade que revela uma imensa grandeza, que revela a grandeza, nós nos colocamos no altar do santo sacrifício e nos ofertamos inteiramente a vós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.